Mas por que essas pessoas dessa época estavam presas a essa questão do valor do perfume? Porque existia uma lei judaica que dizia que a esmola deveria ser entregue, né? Determinava a entrega da esmola. Então esses caras, eles olharam aquela mulher desperdiçando aquele valor naquele perfume e, como eles estavam presos à letra seca da lei, simplesmente a regra é clara, você tem que dar a esmola. Então, se você compra algo caro e não dá a esmola, você está infringindo a regra. Só que isso é uma análise seca da lei, daquela regra religiosa. Jesus veio para cumprir a lei. E quando aquela mulher honra a Cristo, mesmo que tenha pagado um valor alto naquele perfume, derramando, embalsamando Jesus, ungindo a Jesus, ela está fazendo o quê? Ela está reconhecendo a divindade dele, ela está honrando a ele. Então, o que Jesus mostra para eles? Ela está pegando a letra da lei e espiritualmente transformando aquilo em atos, enquanto aquelas pessoas estavam sentadas apontando um erro, infringindo uma regra. Eles pensaram somente na determinação de ajudar os pobres, etc., que constava na sua doutrina religiosa, e negligenciaram o ato daquela mulher. E hoje, né, quando nós falamos de reconciliação, as pessoas agem dessa forma. Elas pegam regras e aplicam essas regras sem pensar no lado espiritual da coisa, sem pensar no lado humano de quem está fazendo aquilo. Elas estão apegadas a doutrinas e se esquecem do aspecto central do cristianismo, que é o sacrifício de Jesus na cruz e a suficiência desse sacrifício para a salvação das almas. Nada além disso é necessário para que a pessoa se salve. Né? Então as pessoas elas querem instituir uma série de regras que acabam diminuindo a suficiência do sacrifício de Jesus. E aí eu vou citar um exemplo que acontece corriqueiramente comigo, porque eu não deixei de fazer isso. Esses evangelhos diários, que todos os dias nós compartilhamos nas redes sociais, eu uso muito o Telegram, né, diariamente, e no Telegram você tem uma ferramenta que se chama, que nem o WhatsApp, né? Você tem a conversa, tem o grupo, tem uma ferramenta que se chama canal, que é igual que nós temos aqui da igreja. E eu sempre pego, e você pode compartilhar as informações entre esses grupos, né? Eu sempre pego aquilo que é publicado no canal do Telegram da igreja, né, não todo dia, mas alguns dias na semana, e compartilho em outros grupos que eu faço parte. E toda vez que eu compartilho em um determinado grupo lá, tem o mesmo cara, que ele é católico, né, evangélico, eu percebo que ele é católico, né, enfim, pela situação toda, ele coloca assim, isso é mentira, e escreve embaixo o evangelho do dia lá que eles têm, o evangelho diário que eles têm na igreja lá. E um dia eu respondi a ele, né, eu falei, poxa amigo, eu sou batista, né, então a gente trabalha com o evangelho diário, são reflexões, eu expliquei tudo direitinho como nós fazemos. Falei, é diferente do seu por conta disso, porque eu sou de uma igreja batista e tal. E eu tentei responder de uma forma que não gerasse ali discussão, polêmica, né? Nem dei consequência na discussão também, porque eu pensei, tem um monte de gente nesse grupo aqui. As pessoas vão olhar para isso e vão falar, pô, esses caras estão sempre brigando, né? E eu respondi, e ainda assim ele me respondeu dizendo alguma coisa agora que eu não lembro o que foi, mas tipo assim, só determinada doutrina da Santa Igreja salva e tal. Aí eu falei, não, tá bom, Deus abençoe então, que a palavra chegue até as pessoas. Coloquei isso e parei. Mas isso me chamou a atenção quando eu estava preparando, né, me voltou na memória quando eu estava preparando isso daqui, porque existem pessoas que estão exatamente como essas pessoas do texto. Elas estão apegadas a doutrinas, a regras de igrejas, regras religiosas, e acabam se esquecendo do primordial. O primordial ali não é se o evangelho da nossa igreja é o certo, o dele é o errado, vice-versa, ou se a reflexão é assim ou assado. O importante ali é que talvez todas as outras pessoas do grupo não conheçam a Jesus, não parem para ter contato com o texto bíblico no seu diariamente. E ali era a oportunidade do cara ver um vídeo, ler um texto, que pode falar com ele, pode fazer com que ele se aproxime do evangelho, da palavra. Mas a pessoa passou por cima disso tudo
por conta de uma regra, de uma doutrina da igreja dele. Não estou falando mal da igreja nem da doutrina, estou falando mal do ato da pessoa ali, né? E, enfim, isso acontece também quando a gente pega, eu coloco assim, vou falar sobre a quaresma. Aí já tem gente que olha e fala, poxa, o Ítalo é católico mesmo. Está lá falando de doutrina. Não, a gente não está falando de doutrina de outra igreja. A gente está falando sobre a suficiência da obra na cruz. Nós estamos falando que, se a pessoa confessa o nome de Jesus, ela está salva. A doutrina é uma coisa que veio depois da cruz. A doutrina é uma coisa criada por mãos humanas, elaborada por mãos humanas. Ela é histórica, ela tem uma linha que acompanha, tem base, tem. Mas isso não é mais importante do que a mensagem central do Evangelho. A mensagem que nós relembramos, rememoramos nessa época de Páscoa, né? Então, assim, as pessoas passam por cima dessa mensagem, deixam de lado a reconciliação, seja com outra pessoa, seja com Cristo de fato, por conta de uma doutrina, de um costume, de uma regra.